deputado Simplício Araújo, que certamente proferirá um brilhante pronunciamento nesse grande expediente que agora se inicia com a presença de Vossa Excelência na tribuna. Ao mesmo tempo que convoco o nobre deputado Luiz Carlos Renzi para assumir a direção dos trabalhos, enquanto o nobre orador discorre sobre o tema no grande expediente de hoje. Muito obrigado, senhor presidente, pela referência. Senhores e senhoras deputadas, visitantes, internautas e telespectadores da TV Câmara. Com grata satisfação, utilizo pela primeira vez este espaço de grande expediente aqui na Câmara dos Deputados, uma vez que assumi a vaga nesta casa como titular há apenas 6 meses. Abordarei aqui um assunto que considero de relevância não apenas para o meu Estado, mas para todo o Brasil. Falarei sobre a situação política do Maranhão. No ano de 2012, o jornalista Luiz Nassif descreveu em curto artigo o que ocorre no Maranhão com muita propriedade, partindo da comparação com o fim dos ciclos de outras oligarquias pelo Brasil. Para Nassif, a mudança política no Nordeste, com o fim de velhos coronéis e velhas oligarquias e a entrada de uma nova geração ao poder, permitiu transformações relevantes trazidas pelas alternâncias de poder. No Ceará, em 1986, a vitória de Tasso Gereissati permitiu uma alternância, diz Luiz Nassif no seu artigo. O mesmo ocorreu no Piauí, com a alternância entre Hugo Napoleão e Wellington Dias, e em Sergipe, com João Alves rompendo a oligarquia franca. No Maranhão, houve apenas um hiato de 2 anos da gestão Jackson Lago, derrubado pelo poder político, influindo no poder judiciário. Sem alternância, só restou aos grupos econômicos o alinhamento com os interesses do grupo político. Houve o atrofiamento do empreendedorismo no Maranhão. Agora, a mais longeva dinastia política do Maranhão, os Sarneys do Maranhão, do Brasil, os Sarneys do Maranhão, estão prestes a se esgotar. O patriarca José Sarney conseguiu sobreviver às mudanças políticas do país nas últimas 6 décadas, menos a mais letal, a idade. Luiz Nassif diz que José Sarney passou dos 80 anos, a cabeça está boa, mas o organismo não. Muitas vezes enfrenta problemas de depressão próprios da idade e não tem sucessor. A sucessora natural, Rosiana Sarney, há muito mostrou ser de fôlego curto para preservar a dominação dos Sarneys no Maranhão. O Sarney, que emerge dos anos 50, substituindo o velho coronel Vitorino Freire, trazia um sopro de modernidade, uma utopia comprada por os seus eleitores, a de que, tendo peso político nacional, conseguiria atrair grandes obras para o Estado, que por si só promoveria o desenvolvimento. De fato, atravessam o Maranhão 6 rodovias federais, 3 ferrovias. O Estado dispõe dos maiores complexos portuários do Nordeste. Energia abundante de 2 lados, da Chesf e de Tucuruí. E, ao mesmo tempo, ostenta os piores indicadores sociais do país. É o Estado com o menor número de policiais por habitantes, de leitos hospitalares, de médicos por habitantes, um dos 3 piores em educação, saúde e saneamento e qualquer outro indicador de civilização. Não tem sociedade civil, ao contrário do Ceará. No Maranhão não se desenvolveu o empreendedorismo, porque tudo foi submetido ao modelo oligárquico. Só prosperavam negócios que interessavam diretamente aos Sarneys. Hoje em dia, o Estado exporta soja in natura, por não dispor de um processador sequer. Exporta o ferro da Vale e o alumínio da Alcoa. Não conseguiu atrair uma fábrica sequer de laminado de alumínio aço, uma indústria com cadeia produtiva robusta e não verticalizada. Os arremedos de modernização, com a tal reforma administrativa de Rosiana, decantada em prosa e verso nos anos 90, nunca saiu do papel. Não existe um plano de desenvolvimento. Anunciaram 72 novos hospitais, não entregaram 10. No entanto, talvez seja o Estado nordestino com o maior potencial de desenvolvimento. Tem uma posição geográfica invejável na transição da Amazônia com o Nordeste, como ponto próximo à África e à Europa, com um bom regime de chuvas,
bacias hidrográficas perenes, 640 quilômetros de litoral e infraestrutura. Não tem mão de obra específica porque povo nunca esteve na mira dos Sarneys. Se der sorte, a renovação política permitirá ao Estado finalmente completar-se. Eu li aqui na íntegra este artigo que foi escrito em 2012 pelo jornalista Luiz Nassif. Está ainda muito atual. 99% desse texto pode ser repetido hoje, amanhã e ao final do governo Rosiana Sarney, em 31 de dezembro de 2014, sem quase nenhuma alteração. O que Luiz Nassif talvez não tenha capturado é o que buscarei expor aqui hoje. A mudança no Maranhão não está ocorrendo apenas porque Sarney está em idade avançada. A mudança é uma decisão da população maranhense, que após repetidas mentiras, promessas e repromessas, sim, porque no Maranhão inventaram inclusive o Instituto da Repromessa, é a promessa refeita quando nunca se cumpre a promessa inicial. Já no Maranhão já não se acredita em nada que saia da boca de um integrante do governo ou dos pré-candidatos do grupo ao governo estadual. Tudo o que dizem aos maranhenses hoje vira chacota ou piada. O governo Sarney passou mais de 40 anos utilizando factoides e manobrando a população através da força da máquina pública e dos meios de comunicação, pois é detentora da maioria das concessões de rádio e TV. Mas um fenômeno novo, sem proprietário, sem possibilidade de controle e disseminado em todas as cidades do Maranhão, está possibilitando um novo comportamento à sociedade maranhense. A governadora, seus candidatos e aliados continuam apostando e lutando apenas pelo poder. Passam 3 anos sem fazer nada, somem e ficam inacessíveis até dos aliados mais próximos. E quando se aproximam as eleições, começam a buscar, ou melhor, a usar a estrutura pública, funcionários, veículos, helicópteros, diárias, tudo mascarado como se fosse um tal de governo itinerante, que nada mais é que vender a imagem do seu pré-candidato pelos municípios do Maranhão. O Grupo Sarney chegou ao núcleo do poder no Maranhão sem ter feito nenhum tipo de trabalho com o povo e sociedade civil, fazendo de tudo para aniquilar os grupos oriundos de lutas sociais através da força bruta ou da cooptação de lideranças, como fez com o PT no estado do Maranhão, que mesmo dizendo não ao sarneísmo, foi obrigado a pelas vias superiores. O grupo oligárquico no Maranhão sempre ignorou as minorias e a construção pela discussão, dando preferência aos conchavos com grupos e lideranças que lhes asseguravam sempre uma boa dianteira em eleições dentro do Maranhão. Talvez seja esta a grande sorte do Maranhão nesse momento e o maior azar da oligarquia Sarney. Eles desaprenderam a política real, pregam e anunciam em arroubos pelo Estado apenas a propalada força da máquina pública e de empréstimos bilionários como força motriz para ganhar a eleição em 2014. Se esqueceram de que o povo teve, por obra do pequeno crescimento que o Brasil teve nos últimos anos, acesso a vários utensílios e geringonças tecnológicas que permitiram ao maranhense mais informação e mais possibilidade de comparar o nosso estado com outros estados da federação. O maranhense tem hoje mais acesso à informação e quer muito mais que o quase nada que o Grupo Sarney tem oferecido ao nosso estado nos últimos anos. Até tentam enaltecer o candidato de sua preferência por sua passagem no município da Grande Ilha de São Luís, mas a caatinga que exalam das práticas do grupo e dos seguidores, dos seguidos estelionatos eleitorais em cima de fábrica de tecidos e refinarias de petróleo e outras grandes obras que nunca funcionaram e só trouxeram prejuízo ao Maranhão, não permite. A imagem dos Sarneys
que está consolidada na cabeça dos maranhenses é a de um grupo que não luta pelo poder, pelo povo no Maranhão, luta apenas pelo poder. A governadora e sua equipe têm cruzado o Maranhão em busca de reverter a consolidada imagem de fracasso, de ineficiência, de falta de foco e planejamento de quem teve simplesmente mais de 40 anos para aplicar um plano de crescimento a um dos estados mais bonitos, com terras férteis, grandes possibilidades de crescimento econômico, mas não o fez. Usaram o erário apenas para permanecerem no poder. Nada hoje pode ser apontado no Maranhão como uma política pública de desenvolvimento responsável. Muito pelo contrário. Os maranhenses hoje, após mais de 40 anos de domínio dos Sarneys, são humilhados quase diariamente com a divulgação em rede nacional das mazelas causadas pela desastrosa passagem desse grupo pelo poder no Estado. A governadora, que nunca soube de agora é aberturada em público, até por adolescentes, que cobram em manifestações quando de suas visitas aos municípios e depois utilizam as redes sociais para mostrar ao Maranhão que não querem mais viver dirigidos por quem sequer sabe, após 16 anos de governo, as reais necessidades dos municípios do Maranhão. O governo desconhece e ignora os problemas atuais dos maranhenses e quer fazer política tripudiando da cara da juventude e do povo. Ao visitar as cidades, fazendo convênios de 3 quilômetros de asfalto aqui, de poço artesiano ali, levando sementes vencidas para agricultores, pequenas estradas que se acabam em menos de um ano, como é o caso da que liga Pedreiras a Joselândia, o governo, mais uma vez, só prova a distância que existe entre o que está dentro dos corações dos maranhenses e o que o governo tem na cabeça. O maranhense já entende que 5 quilômetros de asfalto, um poço, um hospital, uma escola, tudo isso é coisa básica e não deve ser objeto de politicagem barata. Como se falar em desenvolvimento sem considerar a necessidade da população por estradas de acesso para escoamento da produção? Como falar em saúde sem água potável e atendimento médico? O que a governadora entende como grandiosas obras, onde ela gasta mais para ir anunciar e mostrar o candidato dela ao povo do Maranhão, o maranhense entende como simples obrigação. Obrigação que já deveria ter sido cumprida há muito tempo, pois todos hoje sabemos do altíssimo endividamento do Estado decorrente de empréstimos tomados apenas nos governos da família Sarney e que poderiam ter feito um grande diferencial à pobreza e à erradicação da miséria. No entanto, ninguém no Maranhão explica onde foram parar tantos bilhões e para que servirão os mais de 2 bilhões que ainda estão sendo pleiteados por Rosiana e já aprovados pela grande maioria de deputados que ela tem na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. A juventude do Maranhão, mesmo com grande dificuldade, tem buscado informações e está mais esclarecida do que nunca. É essa juventude que tomou para si a responsabilidade de promover em todos os municípios do Estado uma grande mudança. Estão espontaneamente abraçando uma nova esperança na pré-candidatura do presidente da Embratur, Flávio Dino, que junto conosco está percorrendo incansavelmente o Estado do Maranhão, promovendo um movimento chamado Diálogos pelo Maranhão, onde, ouvindo a população como um todo, estamos reunindo os elementos necessários para a construção de um plano de governo que possa realmente aproveitar a força do nosso povo, a vocação das diversas regiões do extenso Maranhão, para aplicarmos uma política de governo que alavanque o progresso e o desenvolvimento do Maranhão, garantindo dignidade ao nosso povo e um futuro melhor para as nossas próximas gerações. Libertar o Estado das velhas práticas de trocar votos por convênios que não beneficiam verdadeiramente a população, ou mesmo convênios fantasmas. Não aceitar como favor o que é obrigação do Estado. Coibir a velha prática
de ganhar a eleição com a força da máquina apenas para permanecer no poder e tornar o povo e as lideranças dependentes de favores às vésperas das eleições, é o que o povo do Maranhão vai efetivamente erradicar nas próximas eleições do ano que vem. Queremos avançar, virando de uma vez por todas um grupo que usa até mesmo caixões para sepultamento como moeda política para julgarmos os próximos governadores pelos resultados na diminuição da miséria e humilhação que nos foram imposta pelo grupo que ora está no poder. Queremos usar as potencialidades do Maranhão para alavancar riqueza e desenvolvimento a todos os maranhenses e não apenas um grupo político que visivelmente enriqueceu, tendo como única fonte de renda os cargos e posições que ocuparam na política do Maranhão até hoje. Uma pena que a riqueza no Maranhão não tenha crescido na mesma proporção de tantos que já passaram pelo comando do Maranhão. Chegou a grande hora. A juventude e a rede mundial de computadores é a grande força motriz dessa grande virada de página que teremos no Maranhão nas eleições de 2014. Não aceitamos mais convênios eleitoreiros onde estão embutidos os pedágios que são distribuídos à classe política aliadas dos Sarnês, que só sabem e se acostumaram a viver dependentes desses artifícios. Uma das maiores causas de atraso do nosso Estado, inclusive. Corrupção que tem ceifado potenciais e abreviado vidas. Artimanha que a nossa população já conhece e quer abolir, juntamente com os zumbis, sugadores de nossas riquezas, de uma vez por todas, da vida pública maranhense. As pesquisas têm apontado uma larga vantagem para Flávio Dino e uma grande rejeição ao Grupo Sarney no Maranhão. Isso muito nos anima e, ao mesmo tempo, tem nos deixado em alerta, pois não devemos cantar vitória antecipado, nem esquecer os tantos factoides que eles são capazes de criar contra quem ameaça o reinado da incompetência e do descompromisso. Em 2012, vimos em São Luís a criação de uma milícia atribuída ao prefeito Edivaldo Holanda Júnior, que é mesmo sendo um dos políticos mais pacatos que o Maranhão conhece, inclusive evangélico praticante, foi acusado de criar um grupo de supostos integrantes da polícia e corpo de bombeiros para agredir e causar tumultos em comitês do seu adversário, o então prefeito João Castelo. Tudo mentira. A milícia foi só um factoide de quem entrou em desespero ao ver o grupo comandado por Flávio Dino vencer com hombridade e respeitando as regras do jogo a eleição da capital São Luís do Maranhão. Portanto, já estamos aguardando qual será o apelo, a covarde criação que será jogada contra o avanço da oposição do Maranhão. Dessa vez, além de nós, o povo já conhece esse jogo baixo e desesperador que sempre se tenta para continuar escravizando e humilhando nossa população. Para finalizar, registro aqui todo o meu empenho, minha dedicação e meu orgulho em participar desse importante momento do Maranhão. A cada adesão que recebemos, a cada recepção acalorada que temos nas cidades onde passamos, ganho mais vida e mais força para continuar nessa luta e acreditar no Maranhão de todos nós. Muitos já estão conosco, muitos estão aguardando a hora certa para vir. O Maranhão quer e o Brasil torce pela mudança. Juntos faremos parte da história política do Maranhão e seremos aclamados por todo o Brasil por termos extirpado da vida pública a última oligarquia e um dos governos mais insensíveis e mais atrasados do Brasil. Implantar uma nova forma de governo, valorizando as pessoas e em prol do desenvolvimento de um dos estados mais bonitos e mais sofridos de nossa federação é o nosso sonho. Fazer política para mudar a realidade do nosso povo e não apenas em benefício próprio ou de uma família ou de um grupo. Tirar nosso estado dos vergonhosos índices de desenvolvimento é o que nos desafia. Ser reconhecidos mais pelo bem que podemos fazer às pessoas e ao Estado que pelo poder que se pode acumular ao longo dos anos do governo é o que queremos por um Maranhão mais digno para todos. O Brasil precisa entender
que o Maranhão foi a moeda de troca para a governabilidade do PT, pois o governo que podia ter mudado a realidade da nossa gente preferiu se aliar à mais atrasada forma de governo do Brasil para ter então o presidente do Senado como aliado em âmbito nacional. O que ocorre no Maranhão nos humilha e nos envergonha, não só aos maranhenses, mas a todos os brasileiros. Mudar as práticas políticas no Maranhão não é só um problema nosso, é problema que deve ser prioridade de todo o Brasil. Precisamos mostrar ao mundo que o Brasil não aceita as velhas práticas e que se incomoda com todos os estados da federação e não apenas com os estados mais ricos ou com os grandes colégios eleitorais. A juventude do Maranhão já está na causa. Convoco aqui a juventude brasileira a nos ajudar nessa luta. Muita gente, mesmo sem usar ônibus, tem lutado contra o aumento das tarifas de transporte pelo Brasil, porque, acima de tudo, protestam pelo livre direito de protestar livremente contra qualquer que seja problema causado pelos governos. No meu estado, lutamos pelo direito de ver o Maranhão devolvido aos seus verdadeiros donos. Nosso povo não aguenta mais tanta incompetência e tanta falta de compromisso com o Maranhão. Estas, senhor presidente, eram as minhas palavras nessa tarde de hoje, usando este grande expediente. Gostaria de me dirigir, aqui finalizando, ao povo do Maranhão, ao bravo povo do Maranhão, que tem ido às ruas nos receber nas cidades onde nós temos passado. Um povo que não admite mais que uma governadora se esconda 3 anos dentro dos palácios e apenas às vésperas da eleição chegue às maiores cidades do Maranhão, como Timon, prometendo o que deveria ser básico. Hoje, grande parte do orçamento do governo do estado fica nas áreas de maior conflito. A saúde, que é a pior saúde do Brasil, uma saúde que nos humilha, que obriga os nossos irmãos maranhenses a irem ao nosso vizinho estado do Piauí ou até a recorrer a gororobas caseiras para tratamento. E a segurança pública. Hoje nós temos mais problemas com a segurança pública em São Luís, no estado do Maranhão, no Maranhão como um todo, do que em São Paulo. E é onde se mais gasta o dinheiro do governo do estado, é com a saúde e com a segurança pública. Ora, se gasta-se tanto dinheiro e a saúde é tão ruim e a segurança é de tão baixa qualidade, isso significa nada mais, nada menos que nós temos um governo extremamente incompetente na utilização dos recursos públicos do nosso estado. Portanto, é por esta causa, é por esta luta que vários companheiros hoje estão obrigados no que nós chamamos de diálogos pelo Maranhão. Um movimento diferente, uma forma diferente de fazer política, aonde nós estamos percorrendo todos os municípios do Maranhão, conversando com a população, ouvindo a população e construindo um plano de governo que verdadeiramente vai ser usado para avançar, para desenvolver o estado do Maranhão e não em benefício de poucos que se avoram do poder para permanecer apenas no poder. É um grande orgulho ter usado aqui esta tribuna hoje para falar desse assunto. Voltarei, com certeza, tantas quantas vezes forem necessárias. Aqui ocupo legitimamente o meu papel como defensor do povo do Maranhão, como representante do povo do Maranhão. O povo do Maranhão precisa de novas práticas. O povo do Maranhão precisa de um outro tipo de governo. Não um governo voltado para poucos, mas um governo voltado para acabar, de uma vez por todas, com esses péssimos indicadores que nós temos na saúde, na educação, na segurança. E deixar que a gente deixe de ser péssimos exemplos nas principais redes de rádio, televisão e internet desse país. O Maranhão merece respeito, o Maranhão merece mais, o Maranhão tem uma força produtiva muito grande, o Maranhão tem um povo nobre, honrado, valoroso, que constrói o Brasil, que tem construído o Maranhão. O Maranhão
merece efetivamente que nós possamos sim virar de uma vez por todas essa página que nos atrasou, que nos envergonhou, que nos humilhou, e que possamos avançar de uma vez por todas em busca de melhores dias para o estado do Maranhão. Saúdo a todos os nossos visitantes aqui na galeria e saúdo a todo o povo do meu bravo Maranhão. Vamos promover a mudança e a vitória que todos nós almejamos. Um grande abraço, povo do Maranhão. Ok. Senhor